Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Tarifa e eu vou mostrar aqui para vocês alguns recursos do Power BI, de como você criar relatórios e dashboards utilizando essa ferramenta. Quando você trabalha com Power BI, você tem a opção de utilizar tanto a ferramenta através da web, você tem uma aplicação na web que você consegue criar os relatórios, ou você pode fazer download da ferramenta. Então, basicamente, deixa eu entrar aqui no site do Power BI, então preview.powerbi.com. Se na época que você estiver assistindo esse vídeo já estiver disponível, não precisa do preview na URL. Eu já tenho um usuário aqui criado, então já tenho aqui alguns dashboards e tal, mas basicamente eu tenho aqui, por exemplo, a minha conta, e se eu quiser fazer download do Power BI Desktop, basicamente eu clico nesse menu. Então, depois de você instalar a aplicação, você vai cair nessa ferramenta, que é uma ferramenta bem bacana e que as capacidades da versão web também são bem ricas, tá? Mas como eu tenho a possibilidade de instalar a aplicação e ter um pouco mais de produtividade, eu preferi instalar. Bom, vou mostrar aqui para vocês como criar um relatório com algumas características, né? Então a primeira coisa é buscar a origem de dados, e é isso que o Power BI tem de muito interessante. Você consegue trabalhar com muitas formas de dados, de leituras de dados. Então eu posso começar de um Excel, de um CSV, de um XML, de um texto, de um SQL Server, básico de qualquer ferramenta de relatórios, mas aí vem as coisas interessantes. Posso trabalhar com Access, para quem ainda utiliza Access, tem muita gente que usa, Análise Servers e tal, Análise Server da própria Microsoft, e aí vem coisas, Oracle, DB2, MySQL, Postgre, Sybase. Por exemplo, eu tenho um projeto com MySQL, funciona super bem. SQL Azure, o Data Warehouse do SQL Azure. Eu posso conectar no Marketplace do Azure de dados, então já existe lá um dataset dentro do Marketplace que você consegue conectar. Como você consegue buscar coisas totalmente fora? O Salesforce, a gente aqui já mexeu com Salesforce, ele integra super bem com o banco de dados do Salesforce, Google Analytics, Facebook eu ainda não testei, GitHub, Visual Studio Online. Então, a ideia é que essa lista cresça o tempo todo. Então, é uma ferramenta que está totalmente desconectada de qualquer fonte de dados, ela vai funcionar em qualquer uma delas. Então, vou começar aqui, por exemplo, com CSV. Então, vou clicar em CSV, dar um Connect. E aí eu vou ter que selecionar o meu CSV. E eu tenho aqui na minha pasta de Power BI, eu tenho aqui Diárias 2015. Bom, o que é esse CSV, né? Esse CSV é um arquivo que eu importei do site Transparência Brasil. E no site do Transparência Brasil, ele traz vários dados através de CSV, leitura bem difícil, mas eu tratei esses CSVs, ele tinha um arquivo por mês, mas basicamente o que eu fiz foi unificar todos num único CSV. Daria para eu fazer tudo isso no Power BI, mas aí é mais fácil fazer no próprio Excel, e aí eu tenho um único CSV com as diárias que o governo pagou dentro do exercício de 2015. Tem dados lá de muito mais tempo, mas para ficar mais rápido aqui, está importando aqui já alguns. Os arquivos são grandes, porque infelizmente o governo gasta bastante dinheiro com diárias. Aqui a gente está falando de diárias de hotel, tá? A gente não está falando de passagem aérea, a gente não está falando de outras coisas. Então, vamos esperar carregar aqui. Vamos lá, é um arquivo razoavelmente grande. Vamos. Deixa eu só conferir o tamanho então do arquivo enquanto ele carrega. Vamos ver aqui. Tem 132 MB. Já está na parte de processamento. Beleza. Bom, no lado esquerdo você tem a parte de aqui é o local onde é o board que você trabalha para a criação dos relatórios, mas a gente vai começar ainda a trabalhar com os dados, né? Então aqui aqui na coluna da esquerda eu tenho data, que é onde eu vou manipular. Se você notar, esses dados estão bem complicados. Olha, ele trouxe uma coluna só, os dados do governo não são separados por ponto e vírgula, são separados por tab. Então ele tem algumas diferenças. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai manipular esse dado.
Se eu clicar aqui em Relationships, ele libera um outro item no menu chamado Edit Queries. Quando eu clico nesse Edit Queries, ele abre um editor do Power BI. E nesse editor eu posso manipular os dados. Ó. Veja que interessante. E aí aqui é onde a gente vai resolver os problemas dessa importação. Como eu disse, eu poderia ter tratado isso já no CSV, mas eu queria mostrar para vocês essas ferramentas de edição. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que essas colunas elas estão separadas por tab e não por ponto e vírgula. Então tem uma função aqui split column por um delimitador e aí eu vou substituir comma por tab e ok. A partir do momento que eu fizer isso, olha lá, tem o bonitão as colunas. Aí você fala, nossa, olha só o nome das colunas, ó, column 1.1, 1.2, putz, a primeira linha do arquivo é o nome das colunas. Beleza, você clica aqui, use first row as headers. Maravilha, manipulação perfeita. Eu consigo aqui então fazer várias coisas, né? Então vou dar um exemplo do que mais eu poderia fazer. Eu disse que existiam vários arquivos de mês a mês. Eu poderia vir aqui em Merge Queries ou em Append Queries e combinar arquivos diferentes para ele deixar em um só. Posso trabalhar com remover dados duplicados, uma série de coisas para você deixar o seu arquivo limpo, né? Quando você vai criar um relatório, quando você vai trabalhar com BI, você tem que ter uma limpeza do dado para ela ficar o melhor possível. Vou dar um Close and Apply. E aí ele vai aplicar essas mudanças no modelo. Então a gente estava trabalhando no dado e o tempo inteiro quando a gente fala de data aqui dentro do Power BI, a gente está falando do modelo de dados. Então a gente trabalha de forma lógica nessa modelagem dos dados. Então ele está aplicando, são 130 megas se não me engano, e ele vai terminar em alguns segundos. Vamos lá? Beleza. Bom, vou voltar aqui para o data. E mesmo assim a gente tem ainda alguns problemas. Por exemplo, essa column 1 acabou ficando sobrando. Maravilha, você vem aqui, clica com direito, deleta. Vamos deletar essa coluna. Então o que tem nesse arquivo? Vamos tentar entender rapidinho, poucas coisas só que a gente vai mexer. Tem o nome, por exemplo, do órgão, né? Então qual é o ministério que gastou esse dinheiro. A gente tem aqui qual foi a unidade gestora, né, que é basicamente quem que gastou esse dinheiro, qual que é a área que gastou, qual que é a função disso. Aí tem umas coisas que eu não tenho a menor ideia do que significa, mas tem quem gastou esse dinheiro, quem é o funcionário público que gastou esse dinheiro, e no final você tem quanto custou esse dinheiro. Tá? Então basicamente são informações que a gente vai usar para manipular. Algumas informações, aqui é a modelagem do que vai ser visto dentro do nosso relatório, dos nossos dashboards. Então algumas informações elas não vão ajudar o usuário. Então, por exemplo, o código do órgão superior. A gente pode clicar com o botão direito aqui e dar um hide em Report View. Ou seja, esse relatório não vai aparecer no Report View para os usuários. Vou fazer a mesma coisa com o código do órgão subordinado, código da unidade gestora. Esses códigos são informações de banco de dados, né, que o usuário não precisa nem saber para que ele serve. Vou fazer isso para dar um hide aqui, vou dar um hide aqui, código do programa. Por aqui que é mais rápido. Eu resolvi ir num lugar mais rápido. Não quero ver o CPF do favorecido. Não quero ver linguagem cidadã. Não quero ver o documento do pagamento. Não quero ver a gestão do pagamento. Mas quero ver a data e tem essa coluna aqui também que sobrou da importação que eu vou deletar. Beleza. Então eu tenho as informações que eu vou agrupar, tenho os valores e tenho a data. Quando você trabalha com data em relatórios de BI, é muito comum você criar esses filtros por, de uma forma visual, as seleções de data, por exemplo, o dia da semana e etc. Como que normalmente a gente trabalha? Existe um arquivo, deixa eu mostrar esse arquivo aqui. Existe um arquivo que eu chamo de data.csv, que ele traz aqui todos
desde o ano 2000, né? A data completa, qual que é o dia, o mês, o ano, o dia, como que é o texto do mês e qual era o dia da semana. Que é como se fosse um banco de dados de data. Eu vou importar esse banco. Então vamos voltar aqui no Relationships, Get Data. Agora eu vou importar outro CSV. Aqui, só deixando um detalhe. Eu poderia estar buscando isso num outro lugar. Então isso é legal no Power BI. Você consegue conectar no mesmo dashboard fontes de dados diferentes. Tá? Algumas ferramentas você pode conectar várias fontes de dados, mas a partir do momento que você tem um relatório, ele só está uma fonte de dados. Aqui não. A gente vai ver que cada importação gera uma tabela separada, independente de onde ela estava. Então eu vou importar as datas, vai ser um pouco mais rápido. Eu não vou precisar manipular muita coisa nela, vou só ter que mudar o nome das colunas. Então vou voltar aqui em Data, aí aqui ó, eu tenho as tabelas, datas, por exemplo. Eu vou aqui deixar um pouco mais bonito, né? Vou colocar aqui a data. Um ponto importante, né? A gente consegue dizer os tipos de dados aqui, tá? Então, por exemplo, em data, eu sei, ó, data type é uma data, tá? Então, a gente consegue manipular um número e etc. Então, aqui é o mês, número, vou colocar o mês número. Aqui é o ano, maravilha. Aqui é o dia. Aqui é o mês, texto. E aqui é o dia da semana. E aí aqui eu vou dar um exemplo de como que a gente pode trabalhar de forma lógica em cima desses dados. A gente pode criar uma nova coluna. Legal. Essa nova coluna, eu uso uma linguagem chamada DAX, que eu esqueci o que significa, mas basicamente é muito parecido com fórmulas do Excel, utilizando uma sintaxe muito simples. Então, por exemplo, o nome da coluna, eu vou colocar aqui mês. E aí o que eu vou colocar aqui? Ó? Eu posso concatenar para falar o mês, por exemplo, mês número, concatenando com mês texto. Então eu criei uma máscara aqui de uma forma. Quando eu der um Enter, ele foi lá e colocou um tracinho janeiro. Por que eu estou fazendo isso? A gente vai usar um controle de filtro que coloca em ordem alfabética. E aí os meses ficam todos desordenados. Mas, por exemplo, como o mês 1 e tem o mês 11, ele vai ordenar com 1 janeiro, 11 novembro, 12 dezembro, 2 fevereiro. Então aqui a gente consegue trabalhar com programação. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar aqui, se o tamanho do número, se o tamanho do número tá certo, for igual a 1, então eu venho aqui e coloco 0. Senão, não tem sinal. E concateno novamente com mês número. E agora ele colocou 01 janeiro, e se eu pegar um mês mais pra frente, acredita em mim, depois a gente vai ver, tá chegando, até eu achar aqui exatamente um mês mês 11, mês 12, deu certo. Então aqui eu consigo, na modelagem, fazer tudo isso. Bom, data, eu tenho data aqui, e eu tenho em algum lugar aqui data do pagamento. Então a gente vai fazer um relacionamento, como se fosse um banco de dados. São tabelas diferentes, CSVs diferentes, um poderia estar no SQL, o outro no Oracle, e eu vou relacionar aqui no meu modelo. Então vou muito rápido aqui, né? Em Manage Relationships, vou adicionar um relacionamento de data. Eu tenho data, eu seleciono aqui a coluna. Aí, como eu só tinha uma outra tabela que ele já selecionou, e aí eu vou dizer o que é data do pagamento. Tá? Eu vou cancelar rapidinho só para conferir se no modelo a data de pagamento ele já reconheceu como data, se eu já tinha feito isso antes, ou se ele reconheceu automaticamente. Ele não reconheceu. Então eu venho aqui e coloco data pagamento como data, inclusive ele vai até mostrar isso já de uma forma diferente, esse dado. Volto aqui, Manage Relationships, datas, data,
data pagamento. Aqui em Advanced Options tem uma opção bem interessante. Aqui você diz qual a cardinalidade do relacionamento, é um para muitos, né? E eu posso ter aqui, ó, Cross Filter Direction, para eu poder filtrar as coisas dos dois lados. Então eu mudo aqui para Both, e aí independente de onde eu selecionar as coisas, ele vai filtrar para os dois lados. Então beleza, ele vai colocar aqui um tracinho, tá bonitão aqui, os nossos dados já estão prontos. Então, eu tentei mostrar para vocês algumas funções aí. Como funciona um relatório aqui no Power BI? Né? Ele trabalha com um conceito parecido do Excel, né? Então eu tenho aqui relatório geral, eu posso ter várias abas aqui, relatório, tops, beleza. Então, por exemplo, aqui dentro é como se fosse uma tela que eu vou colocar esses controles. Então aqui dentro eu tenho vários controles. Então o meu relatório vai começar com esse cara, um slicer. E nesse slicer eu vou selecionar, por exemplo, o meu mês. Então eu vou vir aqui e colocar field é o mês. Deixa eu só lembrar se é o mês mesmo que eu quero. É o mês, só que é o slicer. Então tá aqui. Tem poucos dados que estão sem data, então por isso que ele deixou em branco. Ele trouxe aqui o blank. Mas tá aqui, ó. Opa. Mês de janeiro, fevereiro. Por isso que eu coloquei o 01 na frente para ele ordenar aqui nesse filtro bonitinho. Então vou vir aqui, deixar bonitinho. Você tem poucas opções de design, você não consegue mexer ainda em muita coisa. Então vamos colocar aqui, por exemplo, depois do mês, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, a unidade gestora, não, o órgão superior, que são os ministérios. Veja, eu tenho aqui todos esses ministérios. Para não ocupar tanto espaço, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui no cantinho, diminuir um pouco. Uma coisa que é interessante, né? Ele tem uma interface meio responsiva. Então aqui que está menor minha tela, porque eu estou manipulando, ele não tem scroll para nenhum lado. A ideia é que você tenha um relatório que fique na tela. Só que conforme eu vou ocultando aqui as coisas, ele vai se auto-ajustando. Então se eu colocar esse relatório numa TV, num monitor grande, ele vai ocupar bem melhor o espaço. Então eu tenho todos os ministérios. Aí agora eu quero saber quanto está custando tudo isso. Então vou vir aqui e colocar Clustered Bar Chart, é um dos tipos de gráfico que tem. E vamos colocar aqui as diárias. Então qual que é o valor? Né? O valor de pagamento. Então aqui é tudo que é gasto. Né? Por que a gente vai querer? Né? Então vamos pegar pelo órgão superior novamente. E aí ele vai trazer um dado todo de todos os ministérios, qual que é o valor. E aqui eu posso, por exemplo, dar um sort by count of valor pagamento. Então ele vai trazer para cá. Inclusive o count of valor tá certinho aqui. A gente tem, não é um count aqui, é um sum. Deixa eu ver aqui o tipo de dado. A gente vai ter que dar uma olhada. Vamos no tipo de dado. Tá como texto. Tá? Então a gente vem aqui e coloca como um fixed decimal number para fixar em duas casas. Inclusive a gente pode, vamos ver se ele já vai reconhecer. Já reconheceu que é uma moeda, né? Então eu poderia também ter clicado aqui para ele colocar o formato. Então agora eu venho aqui e mudo de count para sum. Ou seja, se eu quisesse ter, eu mudo aqui, valor do pagamento. Se eu quisesse ter um relatório por quantidade de despesas gastas, seria o count, por exemplo. Então agora a gente tem aqui que o Ministério da Defesa está gastando uma boa grana. E você tem um esquema interessante do Color Saturation, que eu vou colocar também o valor do pagamento, que ele vai deixar mais forte quem está gastando mais. Tá? Então você vai ficando mais clarinho os ministérios mais abaixo. Então tá, aqui eu tive algum problema. Deixa eu ver se ele fez. Nós temos um problema. Se a gente olhar no CSV, ele... Deixa eu voltar aqui para decimal number. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Não, deixa eu voltar aqui para... Ele estava como text. Vou voltar aqui. Text. Valor de pagamento como text.
O que acontece aqui, ó? 7155. Vamos abrir o CSV do Transparência Brasil aqui. Vamos lá, 14%. Enquanto abre aqui, nesse momento de conversão, a gente às vezes sofre de um problema, que na verdade é 71,50 e 55. Deixa eu tentar ajustar aqui essa vírgula. Não. Deixa eu ver se abriu. Mais um pouquinho. Deixa eu encontrar aqui o nosso amigo. Difícil achar nessa lista aqui, mas existe a nossa moeda. Opa, vamos olhar aqui rapidinho. Aqui. Então essa informação aqui, ó, 397,40. Aqui tá, estaria errado. Eu preciso encontrar aqui o real. Agora eu não lembro se tá por países. Chinese. Cadê você? English. Ah. Euro. Pô, tem um pouco de moeda no mundo, né? Caramba, hein? Tá por aqui. Português, passou Brasil. Português Brasil. E ainda, mano, isso aqui é 95,50. Esse é o problema da vírgula. Eu já resolvi isso uma vez, mas eu não lembro como. Deixa eu voltar aqui pra... Bom, eu vou ter que fazer uma gambi. Eu vou criar uma coluna nova. Vou chamar ela de valor. Vou colocar o valor do pagamento. E dividir por 100. E vou colocar ele como... Vou substituir o tipo dele para dinheiro aqui. E vou fechar de novo aqui o Brasil. Mas agora eu já peguei a mãe aqui em português. E aí aqui eu posso colocar 2 casas decimais, por exemplo. 71,55. Beleza, nosso governo gasta, mas eu tava piorando a história ainda. E aí aqui eu vou parar de usar o valor pagamento e vou usar o valor. E aí vou ordenar por valor. E aí o nosso Ministério da Defesa, em junho, só gastou 10 milhões. Pouca coisa, né? Sobrando. Então aqui, por exemplo, a gente consegue fazer no ano inteiro, né? Não tem nada filtrado. Quem gastou mais? O Ministério da Educação, 49 milhões. Tá?
Mas eu quero filtrar só o Ministério da Defesa. Eu seleciono aqui, por exemplo. Então aqui, os gráficos, a gente pode evoluir algumas coisas, né? Então você pode, por exemplo, colocar dentro de um órgão, você pode vir aqui e colocar qual é a legenda por unidade gestora. Vai quebrar tudo agora. Acho que não foi. Nome da unidade gestora. Não, porque era ao contrário. Nome da unidade gestora. Deixa eu tirar esse cara. Nome da unidade gestora aqui. Então, a unidade gestora que mais gasta é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas quando a gente... Aqui é legal porque você pode vir aqui e falar, e no Ministério da Cultura? No Ministério da Cultura é o tal do IPAM. E no Ministério de Ciência e Tecnologia? Vamos ver aqui, ó. Indústrias Nucleares do Brasil. Coordenação Geral de Recursos Logísticos. Comissão Nacional de... Então é muito fácil você substituir... Deixa eu mudar aqui para o nome do programa, mas você quer saber exatamente qual é o programa do governo que está gastando. Então você tem, por exemplo, educação superior. Legal, essa despesa é interessante. Agora quando você vai para o Ministério da Agricultura, Defesa Agropecuária, Inovações para Agropecuária, Programa de Gestão e Manutenção, então você consegue aqui ter várias informações, né? Tem um card aqui que é bem interessante também, um controle de card. Vou tentar colocar aqui que ele pode ficar somando todos os valores, né? Então eu posso vir aqui e colocar como valor. Então quando você entra no relatório, vou achar um espacinho aqui para ele. Quando você entra no relatório, gastando 13 milhões, só esse ministério, né? O Brasil inteiro, 245 milhões até no primeiro semestre. Então eu importei o primeiro semestre. Aí você vê que em janeiro gastou 245 e que em fevereiro gastou 22 milhões. Então, 245 no total. Você também fala, quero somar alguns itens. Você vai clicando com o Ctrl e ele vai trazendo. Aí beleza, né? Pode ter um outro tipo de relatório aqui com os mesmos filtros, né? Eu posso trazer daqui, né? Para não ter que fazer tudo de novo. E aí a gente pode mudar o que a gente quer ver. A gente pode simplesmente vir aqui e colocar um outro gráfico, só que a gente quer outra quebra, né? E aí, todo mundo deve estar pensando, né? Quem é, né? Quem é o bacana top aí, né? Sort by valor. Aí você vê aqui quem é o top, é uma fundação, a FATEC. A FATEC gastou um dinheiro. O Banco do Brasil gastou um dinheiro. A Fundação de Apoio gastou um dinheiro, mas você consegue chegar em pessoa física também. Então a Tatiane, todo servidor público, esse da Transparência Brasil, nem sei quem é a menina, mas a função dela provavelmente é ficar ter que viajar e tal, faz parte do trabalho dela. Então você consegue chegar em cada uma dos funcionários do governo que fizeram isso, né? E aí você pode trabalhar até com outros controles. Por exemplo, esse de funil pode ser interessante para mostrar quem é a pessoa, né? Então eu vou agrupar aqui por isso, pelo valor agora. Ele vai trazer um funil imenso que não vai dar para ver nada. A gente ordena pelo valor. E aí, estou fazendo esse controle porque é meio bizarro, meio que vai ficar feio, mas aí é pra gente ver que também a gente pode trabalhar com filtros. Então eu vou falar para mostrar só quem gastou mais de 30 mil. Então estou com o controle selecionado, filtro. Então que o valor seja maior de 30 mil, ainda está complicado. 80 mil. Não tem tanta gente assim. 50 mil. Aí a gente consegue aqui. 50 mil tá pouco. Vou pôr os 30 mil e aí vai dar pra ter uma ideia. Um pouco. E aí, o que aconteceu com você? Deixa eu limpar o filtro rapidinho. Aqui tem um volume de dados muito grande aqui. Ele até tá falando que ele não tá mostrando por isso. Mas eu poderia estar filtrando, colocando um valor que fizesse mais sentido. Só mostrando rapidinho
outros controles, né? Então a gente tem aqui um controle bem interessante que é o Tree Map. Eu poderia colocar aqui no Tree Map, vou até tirar todo esse filtro aqui, eu poderia colocar aqui a unidade gestor, a unidade superior, que é o grupo, pelo valor de novo. E aí ele vai mostrar pra mim aqui, ó, quem os ministérios, tipo, imagina lá, o Levi, abrindo todo dia, falando assim, quem tá gastando muito nesse negócio, ó. Aí ele ia olhar todo dia e falar, pô, Ministério da Educação, o que você tá fazendo? Você tá gastando tanto. Inclusive isso aqui, esse controle é interessante que ele pode ser um filtro, ó. Eu poderia vir aqui e colocar de novo um gráfico, colocando o valor e o nome, por exemplo, do programa, para não ficar muito no nome, ordenar por valor de novo, né? Porque o objetivo aqui é ver quem está gastando mais. E aqui, ó, se eu seleciono os ministérios, ele está listando todos os programas do governo. Deixa eu abrir. E aí, se eu vou filtrando cada um, ou se eu quero, Ministério da Saúde e da Defesa. Ministério da Saúde, ó, acabou gastando mais no aperfeiçoamento do SUS, por exemplo. Então, basicamente é isso, né? Então, você tem aqui essa ferramenta que você consegue criar esses relatórios. E o que é interessante? Desses relatórios, eu posso publicar eles dentro do próprio Power BI. Então eu vou logar com o meu usuário, que já deve estar logado inclusive, e vou publicar. Deixa eu salvar primeiro, né? Vou salvar aqui com Economiza Dilma. Opa, eu acho que eu fiz um login. Eu devia estar logado com o usuário errado. Vou entrar aqui no preview.powerbi.com. Aqui, ó, na verdade eu já sei. Eu vou dar um sign in. Alexandre, tá bom. Minha senha. Estou logando com o anterior. Beleza, ele já está logado. Tá o sign out. Agora se eu dou um publish, ele vai pegar esse PBIX e vai publicar. Ele está movendo o CSV, que é a fonte de dados, e levando o relatório. Vamos esperar carregar um pouquinho. Só para ir recapitulando, então aqui em dados, cada uma das tabelas que eu importo, cada CSV que eu importei, ele tratou como uma tabela. Poderia ter uma tabela vinda do SQL, uma tabela de um CSV, uma tabela do Google Analytics, uma tabela do Facebook, uma tabela do Visual Studio Online. Crio os relacionamentos lógicos aqui, monto os relatórios em cima dele, todos os filtros funcionando, e ainda consigo publicar isso aqui no portal. Vamos logar aqui. Ele já está saindo do preview, ó, não está mais preview na URL, já está como app. E aí ele vai cair aqui, ó, vou até minimizar aqui para eu ter mais espaço. Ele está aqui com os relatórios. Se eu quiser filtrar, por exemplo, tudo que eu defini que é filtro, ele vai funcionar. Né? Então aqui estou como se eu fosse um usuário, também filtrando por aqui, como eu posso filtrar por controles, ou seja, eu não precisava ter inserido esse controle, ele poderia estar filtrando por aqui também, que eu acho mais visual isso. E aí eu até deixei torto aqui de propósito para mostrar que aquele arquivo que eu mexi na ferramenta instalada, ela foi feito o upload para lá. Então se eu quiser clicar em editar, eu estou na mesma ferramenta, ó, só que na web. Eu deixei torto aqui de propósito, ó, a partir do momento que eu der save, ele salvou esse arquivo. O meu arquivo local não está mais. Aí você vai ter um problema de versionamento que você vai ter que dar um save as para ele baixar de volta. Mas está aqui, ó. Eu consigo, inclusive, eu não quero mais esse tipo de relatório, eu quero esse tipo de relatório. Maravilha. Vim aqui, salvei e boa. Acabou o assunto. Então, é dessa forma que eu crio os relatórios. Se eu olhar no menu aqui, deixa eu dar um save. Né, lembrar aqui do relatório top, né? Então, tenho aqui ainda essas tabs aqui funcionando direitinho.
Uma coisa que é interessante, ó, eu posso criar vários dashboards. Então, dashboard, o conceito aqui é de você colocar informações mais rápidas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Economiza Dilma, por exemplo, e eu quero, por exemplo, pinar isso e colocar no meu dashboard do governo. Então, todo dia quando a Dilma chegar, ela vai abrir e vai estar isso aqui. Tá vendo? Todos os dias. Ela pode vir aqui e falar, não, eu quero grandão. Então, isso aqui já é pessoal, do meu usuário. Tá? Eu posso vir aqui, por exemplo, e falar assim, deixa eu só lembrar um pouco dos dados. Deixa eu voltar aqui no Economiza Dilma, né? Então eu tenho nome do órgão. Tá? Então eu posso vir aqui no meu dashboard e colocar assim, valor por nome do órgão. Vamos ver se in pie chart, por exemplo. E olha só, eu estou conversando com o meu relatório e eu acabei de criar um relatório, um gráfico que não existia, vindo do Economiza Dilma, falando que são esses os valores por... Então, deixa eu pegar um outro dado aqui, vou copiar para não ter que ficar digitando toda hora. Vamos no Economiza Dilma aqui. Deixa eu lembrar aqui que é mais rápido. Só o nome de algum campo. Por programa. Então vou voltar aqui, eu não tinha esse relatório, né? Programa. Então, programa mesmo? Então eu trouxe agora por programa. Tá bizarro, porque são muitos programas. E olha que interessante. Se eu clico aqui no PIN e falo, eu quero colocar isso lá no governo, eu acabei de criar um gráfico no meu dashboard. O dashboard ele tem scroll, tá? Você pode criar ele maior. Eu acabei de criar, e falar, não, vem pra cá. Eu acabei de criar um novo relatório, um novo gráfico que nem existia nos meus relatórios, mas o usuário acaba tendo esse poder. Tá? Então, essa ferramenta do Power BI dá muito poder para o usuário também manipular. Posso mudar isso aqui. E edito. Então, posso compartilhar com outras pessoas e tal. Então, bom, basicamente é isso. A ideia era mostrar para vocês um resumo básico aí do Power BI, um overview da ferramenta. E é uma ferramenta que você consegue, de uma forma muito simples, criar relatórios bem interessantes para os usuários. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima.